Olá, hoje falaremos sobre a máquina de Mealy, assunto do primeiro trabalho da cadeira de Linguagens, Autômatos e Computação do terceiro semestre do curso de Engenharia de Software com o professor Júlio Machado. Nosso grupo é composto por mim, Guilherme Cavalli, Eduardo Ferrari, Samuel Bruch e Lucas Vinhati. Nesse vídeo falaremos sobre definição de autômatos de saída, a definição formal da máquina de Mealy, alguns exemplos de aplicação da máquina de Mealy e um breve tutorial de como gerar a máquina de Mealy no JFlap. Bom, o que são autômatos de saída? Os autômatos de saída são uma classe de autômatos finitos que, além de processar entradas e realizar transições de estado, também produzem saídas, ou seja, além de ler uma fita de entrada, também lê uma fita de saída. Esse tipo de autômato é especialmente útil em aplicações onde não apenas o processo de aceitação de uma cadeia de caracteres é necessário, mas também onde uma resposta ou uma ação correspondente é desejada em função das entradas recebidas. Eles podem ser classificados principalmente em dois tipos, que são a máquina de Mealy, que é a que veremos hoje neste vídeo, e a máquina de Moore. Bom, definição formal da máquina de Mealy. Máquina de Mealy é um tipo de autômato finito que gera saídas baseadas tanto no estado atual quanto na entrada recebida, ou seja, a saída é gerada cada vez que ocorre uma transição de estado, dependendo tanto do estado quanto do símbolo de entrada. Uma máquina de Mealy é uma cesta tupla, representada pelos símbolos aqui, com Q, sigma, delta, delta minúsculo, lambda e Q0, onde o Q maior é um conjunto finito de estados, o sigma representa um conjunto finito de símbolos de entrada, chamado então de alfabeto de entrada, delta é representado como um conjunto finito de símbolos de saída, delta minúsculo é a função de transição de estados que mapeia um estado e um símbolo de entrada para um estado. E lambda é a função de saída que mapeia um estado e um símbolo de entrada para um símbolo de saída. E Q0, então, é o estado inicial, um elemento de Q. Aqui trago, então, um exemplo mais formal, uma representação formal da máquina de Mealy. Vamos tentar entender essa imagem. A máquina começa em um estado inicial, que para simplificar vamos supor que seja Q0. Quando a máquina recebe um símbolo de entrada, ela olha para o estado atual e para o símbolo recebido. A máquina então decide para qual estado ir e qual saída gerar, baseando-se no rótulo da transição. De Q0 para Q1, se a máquina está no estado Q0 e a entrada é A, ela transita para o estado Q1 e produz a saída 1. Se a máquina está no estado Q0 e a entrada é B, ela permanece no estado Q0 e produz a saída 0. Se a máquina está no estado Q1 e a entrada é A, ela transita de volta para Q0 e produz a saída 1. E, para finalizar, se a máquina está no estado Q0 e a entrada é B, ela permanece no estado Q1 e produz a saída 0. Ou seja, a máquina continua a processar as entradas uma após a outra, movendo-se entre os estados e gerando saídas conforme especificado pelas transições. Cada transição é claramente definida pelos rótulos nas setas, que indicam a entrada necessária e a saída resultante. Agora veremos alguns exemplos de aplicação da máquina de Mealy com o nosso colega Samuel. Eu sou Samuel Menger Bruch e nesse momento eu vou dar um exemplo de aplicação para as máquinas de Mealy no design de controladores de protocolo de rede. Um controlador de protocolo ele é responsável por gerenciar as interações entre dispositivos de rede, tais como roteadores e switches. Ao receber uma entrada determinada, como um pacote de dados, por exemplo, o controlador utiliza tanto o seu estado atual, como por exemplo esperando o pacote, quanto a entrada recebida para determinar a saída, como enviar o próximo pacote ou retransmitir pacote, quanto o próximo estado, como esperando resposta. Nesse caso, o uso da máquina de Mealy é ideal, porque a saída depende tanto do estado atual do protocolo quanto da entrada, pacote recebido.
o que permite decisões rápidas e otimizadas baseadas na situação concorrente. Em comparação com a máquina de Moore, que depende apenas do estado atual para obter uma saída, né, independentemente da entrada recebida, a máquina de Mealy se torna mais apropriada nesses casos, já que em protocolos de rede, a interação entre dispositivos e pacotes é um ponto-chave para determinar tanto a resposta do sistema quanto a transição para o próximo estado. Me chamo Eduardo Ferrari e vamos fazer um tutorial sobre o JFlap. Primeiro a gente vem aqui nesse site e aqui tem algumas informações sobre o JFlap, enfim. Mas para baixar a ferramenta, a gente vai ali em Get JFlap e ele vai nos redirecionar para essa página, onde a gente preenche esse formulário rapidinho e ele nos dá o link, que no caso é esse aqui, para baixar o JFlap. Daí baixando o JFlap, ele vai mostrar essa canequinha meio clássica do Java, esse ponto .jar. A gente vai clicar 2 vezes e daí vai aparecer uma janela para nós. No caso eu só peguei e arrastei, porque não sei porque no meu não estava dando, mas daí aparece essa janela que apareceu agora, onde a gente vai fazer a máquina de Mealy. Então a gente seleciona ali Mealy Machine. E daí quando selecionar Mealy Machine, ele vai abrir essa tela, que no caso eu já fiz um pequeno exemplozinho, sobre a máquina de Mealy, enfim. Bom, ali temos o cursor, podemos selecionar as coisas, enfim, mudar de lugar. Depois a gente tem o botão dos estados, Daí a gente pode criar nossos estados, enfim. Logo depois as transições, Daí eu fiz um exemplozinho, de botar 2 estados e quando a gente faz uma transição, a gente pode botar ali tanto a entrada quanto a saída nessas 2 caixinhas, Então fica bem didático a ferramenta, Então entrada A, saída Z, eu acho que eu botei ali. E ali seria para apagar, mas no caso o meu software estava meio bugado, ele não estava apagando, Então a gente vai começar a fazer agora um step, meio que uma simulaçãozinha, Só estava explicando ali o botão de voltar e enfim, e de ir para frente. Vamos fazer agora uma simulaçãozinha, de step by step, basicamente, onde a minha entrada, eu escrevi como entrada essas 3 primeiras, seria ABA, E seguindo a lógica da máquina de Mealy, ele deve me retornar a palavra 10, que vai estar escrito ali. Então, no estado Q0, ele vai ler A e vai escrever D, Quando eu der o step ali. Depois, ele vai ler, vai entrar no estado Q1, vai ler B e vai escrever E. E depois, no estado Q2, ele vai ler A e vai escrever Z. E ele fica verdinho quando ele aceitou a nossa entrada. Caso contrário, ele provavelmente ele ficaria vermelha, se a gente botasse uma entrada que não fosse aceita. A gente pode resetar, a gente pode fazer para fazer o step by step de novo, o passo a passo. Tem outras ferramentas, enfim. Agora eu vou fazer um teste onde a entrada vai ser recusada, no caso. Então eu vou escrever uma entrada na qual ela não vai ser aceita, Então, basicamente, escrevi entradas que não contém, nessa estrutura que foi criada. Então, botei ali. Então ele basicamente vai ler o estado Q0, vai escrever D, foi para o estado Q1 e quando chegou no estado Q2 ele deu pau, Então é basicamente isso o tutorial, Falando um pouco sobre a máquina de Mealy. E aqui estão as referências que a gente utilizou para fazer a nossa pesquisa.